Dicotomia do controle. Se você caiu nesse vídeo para aprender mais sobre isso, ou se você não faz a mínima ideia do que é isso, fica comigo até o final desse vídeo. O vídeo é curto, eu tenho certeza que você vai aprender de uma vez por todas, de uma forma muito simples e prática, o que significa esse termo que parece ser complexo. O nome de fato é complexo, mas a explicação é muito simples. E se você aplicar isso no seu negócio, no seu dia a dia, ou independente de qualquer área da sua vida, você vai ter muito mais resultado, você vai desprender de coisas que literalmente te prende, que te bloqueiam e que não te faz ter melhores resultados. E é um negócio tão simples. Então, quem estiver aqui comigo, já se inscreve no canal, deixa o curtido aí, deixa o like, para que eu possa sempre estar voltando aqui e criando mais conteúdo. Semana passada, lembra no vídeo, eu comentei que ia ter pelo menos um vídeo na semana. Semana passada eu gravei 2. Essa semana é o primeiro, mas eu pretendo gravar mais também. E vamos ver até quando eu consigo continuar nessa toada aí, nessa pegada. Bom, vamos lá. Como eu falei, dicotomia do tempo pode ser um nome complexo, mas a explicação ela é muito simples. E basicamente você precisa entender 3 coisas simples. Primeiro, o que você controla, o que você não controla, mas influencia, e o que você não controla e não influencia. Basicamente, você precisa entender que tudo que acontece ao redor dos nossos negócios, na nossa vida pessoal, de qualquer coisa. Eu falo mais sobre negócios aqui, então eu sempre vou trazer um panorama mais empreendedor, tá? Então, é basicamente você entender essas 3 coisas. O que você controla, o que você controla totalmente, o que depende das suas ações totalmente, o que você não controla, mas você tem o poder de influenciar, isso pode alterar o resultado final, e o que você de fato não controla e não influencia de forma alguma. E o que acontece? Acontece que o brasileiro, 80% da população brasileira, foca em concentrar a sua energia em situações onde a gente não controla e não influencia. Isso não vai mudar nada. Isso, o que pode mudar? O seu humor, os seus resultados vão ser péssimos. Por quê? Porque você dispõe do seu tempo tentando buscar soluções para algo que você não controla e você não influencia. Vamos ser mais prático? Vamos lá. O que eu controlo? Por exemplo, meus resultados, fazer dinheiro, fazer com que o meu negócio dê mais resultado, cuidar do meu corpo, cuidar da minha alimentação. Isso é 100% meu controle. Depende 100% das minhas atitudes para eu ter o resultado que eu quiser baseado nisso. Então, tudo que eu controlo e que depende da minha energia, eu disponho mais tempo e mais dedicação, porque realmente são coisas que estão no meu alcance e que vai mudar de A para B ou de qualquer lugar que for, baseado nas ações que eu tomo. Então, isso são coisas que totalmente estão no meu alcance. Depende de mim, depende das minhas decisões. Segunda coisa, eu não controlo, mas eu influencio. E o que pode ser isso? Educação do seu filho ou seu filho. Você pode achar que você controla o seu filho, mas você não controla o seu filho. Da porta para fora da sua casa, você não tem mais o que fazer. Então, o que acontecer, qualquer coisa que acontecer com o seu filho fora da sua casa, não está no seu controle. Mas você influencia ele. Você influencia na educação dele. Você não controla suas amizades, mas você pode influenciar as suas amizades. Na tua esposa, no teu cônjuge, seu marido, você não controla ele, mas você influencia ele. Então, veja a diferença entre controlar e não controlar e influenciar. Então, fazer meu negócio prosperar depende de mim. A educação dos meus filhos, a educação da minha esposa, o que acontece com a minha esposa, com o seu marido, fora daqui, não depende de você. Os meus colaboradores, eu não tenho controle sobre meus colaboradores.
mas eu influencio eles de alguma coisa dentro do meu negócio. E a terceira coisa é eu não controlo e não influencio de forma alguma. O que é? Uma tragédia não está no meu controle. Pode ser o clima não está no meu controle. Você está saindo de casa, começa a chover, o que você pode fazer para mudar esse cenário? Você pode se prevenir de alguma coisa, mas mudar o cenário atual. Uma pandemia. Aconteceu a pandemia, o que você pode fazer para acabar? Nada. Então não está no seu controle. E o que é o problema? As pessoas focam a maioria do seu tempo em se preocupar com coisas que não estão no seu controle, não estão no dia a dia. E ao invés de focar em coisas que vão te trazer resultado, em atitudes que está no seu controle e que vai fazer entrar dinheiro no seu bolso, vai fazer o teu negócio prosperar, não. Fica se preocupando com opinião de terceiros sobre o seu negócio ou sobre você, que não vai mudar nada. Você fica se preocupando com o que estão falando de você, o que vai mudar no seu negócio? Nada. Então, focando no governo atual ou de quem vai vir, mas é culpa do governo. O que você pode fazer? Você pode influenciar antes dele estar lá. Aí, baseado no seu voto, independente, você pode mudar quem seja lá. Mas quem está lá e está agindo, você não pode fazer nada hoje. Então, tem coisas que não estão ao seu alcance. Ou você fica reclamando do governo, ou do clima que está chovendo, ou que o pneu do seu carro estourou. Depende de você, ele estourar ou não? Não. Aconteceu. E agora? Ao invés de ficar reclamando que isso aconteceu com você, como resolver isso? Presta atenção. Em janeiro deste ano, 2024, eu fiz um cruzeiro com a minha família e alguns amigos. Então nós somos uma quantidade ali de uns 20, 25 amigos, tá? Todos, obviamente, para o mesmo cruzeiro e todos familiar ou amigos de familiares. E por ser uma quantidade considerável de pessoas, ao invés de cada um pegar um voo aqui da nossa cidade, o navio partiu do Porto de Santos. Aqui da nossa cidade para Santos é aproximadamente ali uns 600 quilômetros, 500 quilômetros e pouquinho. Então, a empresa que fechou o pacote disponibilizou um ônibus muito bom, tá? Muito confortável, a não ser para mim que tinha 1,85 m, mas um ônibus excelente, que colocou a família inteira ali dentro, tá? Confortavelmente. E nós partimos às aproximadamente 10 horas da noite, de onde a gente se encontrou, todos no ônibus, com crianças e tudo mais, e partimos rumo a Santos, saímos daqui, era umas 10h30 mais ou menos. A criançada, meus dois filhos, primeira vez que viajaram de ônibus, com todos os primos, todos os amigos, aquela excitação total. Lá para as 2 horas da manhã, 3 horas da manhã mais ou menos, foi uma galera que foi levar bebida e tudo mais, estava lá no fundo se divertindo, ninguém estava dormindo. Daqui a pouco um dos que estavam com a gente levanta e fala: galera, esqueci a mala dos meus filhos e da minha esposa. Como ele é uma pessoa muito brincalhona, a gente fala: tá de sacanagem, né? Todo mundo aqui, nós partimos da sua empresa, o lugar que a gente marcou, e esqueceu as malas. Você tá de sacanagem, você tá zoando, e ainda não vai colar. Ele falou: galera, eu peguei a mala de todo mundo e esqueci a mala dos meus filhos e da minha esposa. E ficou aquele clima, putz, e agora? Enquanto a gente tava tirando sarro, zoando, e agora? O que você vai fazer? Vai ficar 7 dias num cruzeiro, você tá com as suas roupas, a sua mala você pegou, mas e teus filhos e tua esposa? Como é que vai resolver a situação? Porque a gente chegava em Santos aproximadamente 9 horas da manhã, e ali pras 11 horas já era o embarque pro navio. Então não ia ter tempo pra ir atrás de roupa, resolver isso aí. Em questão de 2, 3 minutos, uns 5 minutos, vamos lá. Porque a gente tava ali zoando o cara e tal. Ele deu 2, 3 telefonemas. E depois de mais uns 5 minutos, em 10 minutos ele falou: galera, resolvido o problema. A gente parou e pensou: cara, como é que esse cara resolveu esse problema? Era uma situação que, aconteceu. Ao invés de ficar chorando leite derramado, putz, vou ficar sem as roupas, vamos se concentrar em resolver o problema.
Então, isso estava no controle dele? Resolver? Ó, entenda que as malas ficaram lá. Putz, e agora? Agora eu preciso fazer alguma coisa que esteja no meu controle. Fazer essas malas aparecer lá no Porto Santo sozinha? Não está no seu controle. E você não tem influência para isso. O que ele fez? Telefone. 2 horas da manhã. Nós já estávamos a alguma distância longe da nossa cidade. A gente saiu às 10. Então eram umas 4 horas de viagem já. Fez alguns telefonemas. Em 10 minutos ele resolveu o problema. Ele encontrou uma pessoa que foi na casa dele, buscou as malas e encontrou a gente às 6 horas da manhã, mais ou menos, numa parada que a gente, num restaurante que a gente parou para tomar café da manhã. A hora que a gente chegou lá, as malas estavam lá, um amigo dele estava com as malas lá, carregando as malas, e fomos embora. Então, qual que é a moral dessa história? Ao invés de ficar focando em entender o que aconteceu, por que aconteceu isso comigo, por que logo comigo, ó vida, ó dor, como resolver isso agora? Quando você se depara com um problema, você tem 2 opções. Ou resolve esse problema, ou não tem o que fazer. Quando você tem opções para resolver, ele é um problema e vamos buscar recursos para resolver ele. Se não tiver o que fazer, não é um problema. Vamos pro próximo. Então, ao invés de a gente focar nossas energias e tentar entender o que está acontecendo, por que aconteceu com você, vamos focar em como resolver o problema, em como você pode fazer algo que está no seu controle, e se não estiver no seu controle, como você pode influenciar nisso. É focar nesses 2. Agora, a maioria da galera que não tem resultado foca 80% em situações que ela não tem controle, que ela não tem o que fazer. E fica se queixando, fica perdendo tempo, fica gastando energia, fica se preocupando, o humor cai, depressão vem, porque foca em resolver coisas que não estão no seu alcance. Então, espero que essa explicação simples e rápida possa ter feito sentido na sua vida. Se você aplicar isso da maneira mais simples possível no seu negócio, não tenha dúvida que os seus resultados vão mudar exponencialmente. Lembra? Empilhamento de micro resultados. Foca em fazer uma coisa de cada vez e resolver um problema de cada vez. Os grandes resultados não vêm do dia para a noite. Eles vêm do empilhamento de micro resultados. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha sido útil esse vídeo aqui, tá? Se inscreve, me segue lá no Instagram, tá aqui embaixo, não sei onde vai aparecer. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que foca 100% a energia em coisas que não tá no controle dela, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!